Fala pessoal, canal da Tricolor aqui. O jogo do Fluminense de ontem manchado pela injustiça da arbitragem continua repercutindo nas redes sociais, e neste vídeo vou te mostrar o que Denilson e Renata, fã do programa Jogo Aberto, falaram do jogo do Fluminense e do pênalti não marcado a favor do Fluminense. Quero falar sobre essa partida da Recopa, o primeiro encontro entre LDU e Fluminense, reclamações a mil pelo Brasil por causa da arbitragem. O Fluminense reclama do pênalti não marcado no Cano e também que o Andrés, não é, o árbitro colombiano, não marcou, ficou ali esperando, que não é nem na dele, né? Porque quando você tem um lance de impedimento, tem que esperar o VAR se manifestar para validar ou não o gol. Mas o gol do Arce foi validado e definiu o placar da partida e a vantagem da LDU. E a LDU, se a gente analisar o contexto geral, merecia a vitória. Pelo volume de jogo, pelas chances, o Fábio trabalhou bastante. O Fluminense dentro do padrão, né? De muita posse de bola, de muita transição. A gente já está mostrando a imagem do pênalti, num bom lançamento do Marcelo. Para mim o pênalti aconteceu. Para mim não há dúvida nenhuma. Primeiro que tem o pisão no Cano e também tem a carga nas costas do Cano. E o zagueiro, o lateral, enfim, que está acompanhando a jogada, ele faz proposital. Porque o Cano já está na frente dele, o Cano já ia finalizar. E aí você vê que tem um pisão e tem um empurrão. Então a reclamação do Felipe Melo, por exemplo, na coletiva, ela é válida, na minha opinião. Agora, o resultado, um 1-0, que ficou magro, na minha opinião, o Fluminense tem condições de, no Maracanã, conseguir reverter. O que me chamou a atenção, eu concordo com você, eu marcaria fácil essa penalidade, tanto que o VAR recomenda a revisão, chama o Andrés Rojas, e aí ele vai para o monitor, olha, revê e continua com a decisão de não marcar a penalidade. Pois é pessoal, está aí mais um depoimento claro de que o Fluminense, apesar de não ter conseguido mostrar o seu potencial em campo devido à altitude, foi prejudicado pela arbitragem e que poderia ter mudado a história e o placar do jogo. Hoje também na ESPN comentaristas falaram do pênalti. Vamos ver pessoal. Mas olha só, a gente tem a tela aí do que falou o Mário Bittencourt, é uma posição institucional do Fluminense que é o presidente falando. E aí eu vou passar pro Bubu aqui. Vamos lá, temos a telinha aí? Mário Bittencourt. Tão lamentável quanto o erro absurdo do árbitro em não marcar o pênalti no Cano, me deixa estupefato que parte da imprensa esportiva ignore que, além do empurrão, Cano tenha sido pisado no pé esquerdo dentro da área. Foram 2 pênaltis no mesmo lance, um empurrão e um pisão. Mas, cara, que diabos esse negócio com a imprensa esportiva? A gente abriu o programa falando isso. O importante, o primeiro parágrafo do comentário dele, eu não sei que diabos, onde ele... Bom, tá lá no Equador, né? Ele não tá vendo aqui. Eu não sei, eu tô falando aqui por nós, porque de ontem para hoje eu só vi os programas da casa. Pergunta que eu vou colocar aqui, vou jogar só pimentinha para vocês aí, para... Posso passar pro Bubu? Põe o lance aí do pênalti. A minha pergunta é, o Cano, se não fosse encostado, ele iria controlar essa bola? Pra fazer Não, a sequência me parece que não. A minha pergunta é essa. A sequência me parece que não. A minha pergunta é essa, veja. Não, acho que ele não ia chegar. Acho que ele não ia chegar. É só isso. O que não invalida... É só isso. Vamos deixar a imagem rolando? Não invalida. Onde que o cara coloca a mão na perna? Assim, vocês que acham que não foi pênalti, né? Ele quer seguir a jogada. Dá pra seguir a imagem. Onde que o Cano, quando ele cai no chão, que ele acusa a falta, né? A dor, onde ele coloca as mãos? Na perna. Na perna, como se o goleiro que tivesse pegado ele. Ele nem chegou. Né? Ele não coloca mais meu pé, ai meu pé. Ele coloca a mão na canela. Não é? Ele coloca a mão no joelho. Não, eu vou dar minha opinião daqui a pouco, mas eu tô chamando esse detalhe que ainda não foi tratado. Onde que o Cano vai colocar a mão? Ele vai sentir a dor aonde? Pega esse caminho e vai, Bubu, vai lá. Bom, é o seguinte, boa tarde pra todos aí e tal, fã de esporte, companheiros, tal. É o seguinte, eu me sinto muito à vontade pra falar sobre essa partida, porque eu avisei que a LDU ia ganhar o jogo. Isso é verdade. Eu tô avisando há um tempão. O time da LDU é muito bom time, por mais que tenha perdido o treinador, tenha saído do Subeldia, tem bons jogadores, é um time cascudo, é um time experiente, e vai ser assim no Maracanã. O Pedro falou sobre outro esporte, esse outro esporte que tem no Maracanã, a LDU joga muito bem também. Então, o Fluminense joga melhor. Então, vamos ver. Então, assim, eu queria perguntar, e o pênalti do Felipe Melo? Porque o Felipe Melo veio na coletiva falar, poxa, não vão falar da arbitragem, não vou perguntar nada. Eu já tinha falado da arbitragem, eu perguntaria, foi pênalti o que o Felipe Melo meteu a mão na bola lá com o braço direito aberto aqui em cima? Foi pênalti ou não? Né? Porque isso aí também é um lance interpretativo. O árbitro poderia, se ele tivesse mal intencionado, por exemplo, dar esse pênalti.
O árbitro poderia interpretar também, não, mas bateu na cabeça, resvalou no braço que estava aberto. Isso é interpretação, você pode achar que foi ou não foi. Mas então tem lance polêmico que a LDU também pode falar contra o Fluminense, entendeu? Então se desse esse pênalti aí, eu entenderia, né? Pode dar o pênalti, pode não dar o pênalti. No lance do Cano, mesma coisa, interpretativo. Você pode dar o pênalti ou não pode. Então, pra mim, tá 1-1 em lances interpretativos de pênalti, um pra cada lado. Eu marcaria o pênalti, eu entendo, o Zé explicou aqui a questão da dinâmica, tal, o corpo e tal. Eu marcaria o pênalti do Cano por conta do pisão, eu só marcaria no VAR. No campo, se eu fosse o árbitro, eu não marcaria. Mas aí, chamado no VAR, vendo aquele pisão ali, aí é meio que batom na cueca. Mesmo que não tenha sido um pisão muito forte, ou que não tenha sido o pisão responsável pela queda do Cano, ou o Cano tenha valorizado o lance que ele super valorizou, inclusive na queda colocando a mão na perna ali e tal, onde aparentemente nem foi tocado. Mesmo com tudo isso, com a imagem, eu marcaria o pênalti pelo pisão. Leve ou não, não sei, não foi no meu pé, o pisão eu não sei, né, a gradação da dor. Então eu marcaria aquele pênalti, só que eu também entenderia muito bem se o árbitro marcasse essa penalidade. O lance do impedimento, obviamente, não é um lance interpretativo, é um lance de tecnologia, hoje em dia tá assim, então goste ou não. Contra o Vasco, tivemos Fluminense e Vasco, o Vasco foi bastante prejudicado contra o Fluminense, inclusive pra mim um gol legal que o David, pra mim, sai do campo de defesa, eu não vi ninguém do Mário Bittencourt, Fernando Diniz, Felipe Melo, vir falar público do absurdo, da tecnologia, o gol tá claramente em condição legal, não vi ninguém falar nada no Fluminense e Vasco sobre isso. Tô citando 2 exemplos envolvendo o Fluminense, 2 jogos e tal. Então, a gente viu as estatísticas, não preciso falar, a LDU amassou o Fluminense. Agora me diz qual a sua opinião tricolor. Comenta aqui, deixa o seu like e compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas nas redes sociais mostrando a grande injustiça feita contra o Fluminense. Saudações tricolores e vamos dar a volta por cima, pessoal.